O programa Cidade Aberta começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Estamos no ar para toda a cidade de Farroupilha, onde há NET. E também você que não tem NET, que está pelo mundo afora, pode acompanhar a nossa programação via aplicativo TV Cidade Farroupilha no celular, coisa mais fácil, e você tem a TV e a programação na palma da sua mão. E ainda tem as redes sociais à sua disposição. O Cidade Aberta tem um apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós estamos na semana depois das eleições, de finalização do processo eleitoral no Brasil, e claro que ainda durante esta semana, de uma forma mais intensa e também ao longo das próximas semanas, o conhecido, o famoso rescaldo eleitoral, ou seja, a eleição que o Brasil construiu em 2018, em 2 turnos, para presidente da República, para muitos estados, o segundo turno também para a escolha dos governadores, a composição das assembleias legislativas, da Câmara Federal e a renovação, vejam bem, de 2/3 do Senado Federal. E o nosso convidado no dia de hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Meu caro Senair, mais uma vez um prazer te receber nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite ao nosso telespectador. Sempre bom voltar aqui toda semana, ultimamente, né? Cadeira cativa, Cadeira cativa. É sempre bom, a gente vai treinando um pouco mais e se sentindo mais à vontade. Isso faz com que a gente tenha saudade da terça-feira, da quarta-feira, da semana que a gente vem aqui e conversa com os nossos amigos. Com certeza. Senair, aproveitando e já pegando o gancho da pauta, claro que eleições vai perpassar o nosso programa no dia de hoje. O Brasil encerrou no domingo o calendário eleitoral de 2018 com a finalização do segundo turno. Agora conhecemos os eleitos, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, renovação de parte do Senado Federal, governador do Rio Grande do Sul e governadores brasileiros, e também o cargo máximo, o mandatário do Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi o escolhido pela maioria dos cidadãos brasileiros. Muito se falava de que esta eleição poderia trazer uma renovação na política brasileira. Nós tivemos uma oxigenação, novos caminhos desapontaram ou apontaram a partir desta eleição final? Esta eleição, a gente já dizia bem antes do início da primeira votação, do primeiro turno, que era uma eleição diferenciada. Era a eleição mais importante, eu diria, desde a metade do século passado até hoje, a eleição mais importante que nós enfrentamos. Porque houve uma polarização, isso veio primeiro com o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, e agora, com um partido que surgiu agora, da vontade popular, e um candidato do baixo clero, não é nenhum figurão da política brasileira, é uma eleição totalmente diferente. Onde estão os grandes nomes da publicidade? Quem fez? Os conhecidos marqueteiros. Onde estão o João Santana, Mônica Moura? Onde estão os gurus que fabricaram Fernando Afonso Collor de Mello, fabricaram Luiz Inácio Lula da Silva, fabricaram uma Dilma Rousseff, ensinaram como se fala, como se ganha uma eleição, e realmente os caras eram muito competentes e muito caros. Hoje, a sociedade brasileira, o povo brasileiro ganhou a eleição. Não existiu marqueteiros. Quem são os marqueteiros? Existiu uma preparação, um planejamento muito bem feito e o uso de uma ferramenta que surgiu para ficar, que se chama redes sociais. Então isso foi muito bem explorado, foi muito inteligente da parte deles e, sinceramente, eu disse numa rádio há mais de um ano, o Lula ainda estava solto, que eu disse que não sabia o que era pior para o país, naquele momento, que era aquele momento de um início dos 2 candidatos mostrando a cara, que eu imaginei que surgissem outros candidatos, e disse aqui também que pela experiência política, pela prática política, não é prática política, pela experiência administrativa da coisa pública,
eu apostaria em Geraldo Alckmin. Lembra disso? Sim, então, eu apostava que... O candidato mais bem preparado, não politicamente, mas do ponto de vista da experiência da gestão pública. Da gestão pública. Então, eu disse isso, e são opiniões que a gente dá em momentos diferentes, e me equivoquei, não surgiu um nome novo, e o Bolsonaro foi se firmando em cima de uma proposta, que há muito tempo não se ouvia. Respeito à legislação, respeito à Constituição, e Deus, família, coisas que a gente não via mais. Valores e princípios. Valores e princípios. Então isso fez com que o brasileiro, acomodado, tirasse a bunda da cadeira e fosse para a rua e fosse dizer também nas redes sociais que ele também pensa assim. Quer dizer, ele fez uma leitura do que o brasileiro estava esperando ouvir e precisava ouvir. E não só ouvir, como agora colocar em prática. Eu acredito, sinceramente, que a partir desta eleição, tudo que foi construído até a eleição, nós não podemos perder. Nós temos que continuar o terceiro, o quarto e o quinto turno da eleição. Nós temos que cobrar dos nossos políticos, que foi uma renovação enorme. É o momento da gente cobrar primeiro, que eles tenham esse cumprimento das promessas que fizeram, tanto no Legislativo como no Executivo. Nós precisamos da reforma, principalmente previdenciária, imediatamente. O ideal seria o Temer fazer um ato de grandeza e já o Maia já disse... Desgaste pouco teria, porque não tem muito a perder. Não tem o que desgastar. O Maia já disse ontem que fica muito difícil em 2 meses aprovar qualquer tipo de reforma da Previdência. É só querer, porque o Brasil precisa. E se todos se derem conta que a nossa grande oportunidade em encolher a máquina, diminuir os gastos públicos, que só aumentou. Vocês ouviram aqui, o senhor e a senhora, de repente, que assistiu domingo na nossa transmissão, o que disse o Eloy Pelissari. Sim. De 800 bilhões, a dívida está em quase 2 trilhões, a dívida pública brasileira, durante esse período, depois do Fernando Henrique Cardoso. Então, era 800 bilhões. E que o Fernando Henrique pegou com 400, dobrou e aí praticamente triplicou. Então, hoje, a dívida pública brasileira consome, tu viu o que ele falou? 400, ele fez um estudo, fez uma pesquisa, 400 bilhões por ano de dívida, de juros. Sim. Então, isso nos leva a crer que não temos outra saída. Tem uma outra questão que eu gostaria de colocar para o nosso telespectador pensar. Se nós temos um crédito junto à União da Lei Candir, que não foi nem os governos do FHC para cá que inventou a Lei Candir. A Lei Candir vem de antes, que incentiva as exportações, o que nós exportamos no Rio Grande do Sul não gera ICMS. Então, haveria uma compensação do Tesouro Nacional. Esse dinheiro nunca veio. Aí alinharam-se as estrelas uma vez, não veio. Alinharam, a segunda não veio. Agora, né? Temer e Sartori. E de novo, ninguém fala que nós temos um crédito junto à União e eles estão apenas... A União só nos cobra, mas no Rio Grande do Sul, todo mundo fica... Também a União, o Estado está devendo para a União? Está. Aliás, a União deve para a União, mas a União também deve para o Estado. Então, no termo técnico da empresarial, vamos fazer um encontro de contas. Vem cá, quanto o Rio Grande do Sul deve? X. Quanto a União deve para o Rio Grande do Sul? Y. Vamos fazer um encontro de contas. O que mais assusta, e é por isso, talvez, por isso não, é por isso, um dos principais motivos do Rio Grande do Sul estar parcelando o salário, não ter dinheiro para infraestrutura, não ter dinheiro para educação, não ter dinheiro para saúde, não tem dinheiro para nada, essa é a verdade. Um dos motivos é o alto índice de funcionário público em relação à arrecadação. Nós temos funcionários públicos aposentados aí, que é uma grandeza. Então, essa equação, a folha de pagamento do Rio Grande do Sul consome quase 80% da arrecadação. Isso é um problema. Mas o maior problema, neste momento, são os juros da dívida. Deixamos de pagar as parcelas da dívida. Sim, mas nós deixar de pagar é uma coisa. Agora, nós fazer um encontro de conta e parar de pagar porque não devemos mais, é completamente diferente. Sim. Então, nós temos que cobrar dos nossos deputados estaduais, do futuro governador, para que haja definitivamente um acerto de contas com a União e parar com essa bobagem que a União nos cobra, nós não temos com o que pagar, e ninguém cobra a União que não fala em juros.
Juros é só porque foi feita uma negociação, que eu acho que é do tempo do Brito ainda, se eu não me engano, e aí nós assumimos uma dívida impagável, ela se torna cada vez maior, nós não conseguimos nem pagar o juro, não sobra nem para o juro. Como é que nós vamos pagar o capital? Mas e aquele dinheiro nós temos para receber? Então, definitivamente nós temos que resolver essa questão da dívida com a União. É ponto número 1. Esse ponto número 1. Só para a gente encerrar esse bloco, Cineiro, muito se falou, você já fez uma referência também, de que a eleição de 2018 seria uma eleição totalmente diferente. Ela foi diferente, resumidamente, em que pontos? Principalmente para a falta dos marqueteiros, foi uma eleição de curto prazo, não sujamos as cidades com papel para tudo que é poste, tudo que é árvore, a cidade a gente nem percebia, e nem por isso deixou de ser uma eleição disputadíssima, onde houve interesse da população, mesmo que tenha havido abstenções, mas voto nulo, uma série de coisas. Que foram altas as abstenções. Muito alto. Isso prova, por outro lado, que a classe política está desgastada e que temos que ter uma renovação. Eu acredito, sinceramente, que a próxima eleição, que é daqui 2 anos já, vai ser completamente diferente. E se tu me permite, eu estive conversando com alguns amigos, aquela conversa que nós tivemos aqui na bancada com o Dr. Nelson Molon, lembra disso? Sim. Que nós teríamos que ter uma bancada de vereadores sem salário, que o senhor disse, eu sou parceiro, lembra disso? Sim, então agora o senhor está sendo cobrado, porque o primeiro da lista, para compor uma lista que quer ser vereador sem salário, se chama Juremir Toassi, é meu amigo de longa data, e eu contei isso para ele, pode pôr meu nome, está aqui no meu celular, o primeiro nome. E agora eu quero que o senhor seja o segundo, o doutor Nelson seja o terceiro, que eu já estou nessa lista há muito tempo. Nós temos que começar em algum lugar, em algum momento, mostrar que nós podemos ter um trabalho voluntário, chamando pessoas que queiram... Buscando a construção e o bem social. No nosso município. Que isso deverá contaminar. Vamos aproveitar agora, um novo tempo. Vamos para o nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, mais eleições daqui a pouco. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia.
na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui. No ar com o apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves, no coração de Bento Gonçalves, tem o Bob's ali no centro da cidade com todo o seu expertise na área da alimentação, da gastronomia, aquele hambúrguer que só o Bob's é especialista. O Cidade Aberta de hoje, com a presença nos estúdios do empresário Senair Gomes da Silva, é o nosso convidado. Senair, ainda nas eleições, eu prestei atenção na medida do possível à campanha política, que foi, num termo inglês, full time, foi rápida. A campanha política deveria servir para nós, eleitores, conhecermos mais sobre o que pensam os candidatos postulantes aos determinados cargos, em termos de propósito, o que fazer, qual é o seu plano de trabalho. Em outras palavras, teria que apresentar um cronograma de uma aula, se assim fosse, fazendo uma comparação, um planejamento e tal. Me parece que esta campanha política, e eu digo no nível nacional e também no nível estadual, com pequenos lapsos, foi uma campanha política muito pobre, muito reduzida. Se tratou de micuinhas, mas se deixou de tratar dos grandes temas do Brasil. É tua impressão ou você discorda? Eu te diria que, pelo nível dos dois candidatos que se apresentaram, eles não têm muito currículo. Então não tem muito, vamos dizer, o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, que fez um plano de governo, não se sabe até que ponto esse plano econômico vai ser exatamente isso, porque Paulo Guedes é um homem do sistema financeiro. Sim. Então, para os mercados, nota 10. Agora, mas, só te interrompendo, já na terça-feira, o Paulo Guedes já deu um pitaço para cima do Onyx Lorenzoni. Diz que político não deve se meter a falar de economia. Já deu um pitaço. Começou bem. Aliás, é uma equipe que a gente não sabe 3, 4, só sabe que vão ter diversos militares na equipe de governo, o que eu não acho assim de todo ruim, nós temos que esperar para ver, porque ex-guerrilheiros estavam nos governos anteriores e a gente viu no que deu. Então, eu prefiro ex-militares do que ex-guerrilheiro. Eu, sinceramente, é uma opinião pessoal, não estou aqui falando por ninguém. Eu prefiro que sejam os militares, porque durante o regime militar eu me dei bem. Eu trabalhei, estudei, vivi em paz e consegui alguma coisa na vida com isso. Aprendi a poupar. Então, eu acho que, antes de guerrilheiro, militares. Claro, tem toda uma história a ser contada, por que eram guerrilheiros, eu entendo tudo isso. Eu encontro jovens que estão sendo educados, estão sendo orientados, porque hoje a educação vem de casa, mas a gente recebe muita influência nos meios acadêmicos. E eu fiz essa pergunta, tanto para o Cuiava, que esteve aqui,
quanto o Jacó Hoffman, que me ligou ontem, de manhã, ficamos meia hora conversando, e o Jacó eu perguntei, professor, chama ele de professor, professor, qual a diferença entre as universidades federais e a nossa UX, que você está aí há quantos anos? E ele foi muito objetivo, Senair, a nossa UX, qual é o perfil do nosso aluno? É o teu perfil. Você veio do interior, estudou, trabalhou, você foi lá ávido por informações, você foi lá aprender a ganhar dinheiro, você foi lá se preparar para a vida e para o trabalho, foi lá buscar um melhor nível profissional. A maioria do pessoal das federais, uma maioria, não estudam, não trabalham, então eles têm tempo de ficar ouvindo tudo isso que tu ouve aí fora. É uma história mal contada, muitas vezes. Tem muito, só para dar um exemplo, existe muita gente ganhando alto salário de ex-torturado que nem sabe o que é isso. Ele sabe o que é tortura porque leu no dicionário. Nunca passou, nunca nem preso não foi. Então, durante este regime que se instalou no Brasil depois do FHC, e o FHC é da mesma turma, foi exilado também, houve vamos dizer assim, uma distorção das verdades. A prova está que a gente fala com essas pessoas que estão aí, pessoas da nossa idade, da minha, da tua, que tem uma história na cabeça que, confrontada com a realidade daquilo de quem viveu aquela época, tem nada a ver, é uma história que foi inventada e isso rendeu muitos votos. Com certeza. Até porque é todo um cenário que foi feito. Mas assim, eu fiquei impressionado, por exemplo, com essa campanha política, o que se plantou de fake news. E quero recordar, foi dito aqui na TV Cidade também, se não me falha, foi em julho, pelo Daniel Escola, que é gerente executivo de jornalismo da Rádio Gaúcha, e aqui em Farroupilha, no Cindy Lojas, o Escola, eu perguntava para a Escola numa entrevista, foi meu colega de academia e tudo, o que ele previa da eleição, e ele cantou a pedra, olha, vai ser uma eleição em que as fake news vão roubar a cena, vão se proliferar muito, e hoje assim, a TV ficou de lado no horário político, o rádio também. O grande veículo de comunicação para a campanha política se chama redes sociais, ou principalmente o WhatsApp. Mas é fácil de entender o que isso... É uma comunicação essencialmente de massa, né? Mas a gente vai um pouquinho para trás, dá um passo atrás para poder avançar. Por que surgiu esse tipo de comunicação e por que surgiram tantas fake news? Por quê? A verdade interessa a quem? A verdade serve a quem? E a mentira serve a quem? Nós vínhamos vivendo num período onde a mentira falou mais alto. Sim. Descaradamente, assim, você chegava, entrevistava... É aquele ditado, a mentira até dura um pouco e tem perna curta. Por isso, mas essa tem perna bem longa, porque essa mentira começou quase 20 anos atrás, e ela veio se proliferando, e são mentiras e promessas daquele populismo irresponsável. Prova está, o que sobrou do Brasil? O que sobrou das nossas estruturas econômicas? O que sobrou da nossa estrutura moral? Mas ainda temos um feudo do populismo no Brasil que se chama a região Nordeste. Pois é, mas até quando? Sim. Então, esse feudo encolheu nesta eleição. Encolheu e terá que encolher. Porque eu não falo só do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, na minha avaliação, vai ter que cair na real. Ele vai ter que voltar a ser o Partido dos Trabalhadores numa oposição responsável, e por isso que eu não tenho medo quando as pessoas... mas a democracia está correndo risco. Não. O partido... Corria risco antes. O Partido dos Trabalhadores, que agora é oposição, vai ser uma oposição responsável. Porque todo mundo está ligado, sabendo que as mentiras chegam. Não queremos mais. Se a corrupção, que era para ser combatida pelo Partido dos Trabalhadores, e foi até certo ponto, o Sérgio Moro só se consagrou porque teve roubo, senão não se consagraria. Então, a Lava Jato só teve o sucesso que teve porque, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo MDB, pelo PP e por outros partidos satélites que vieram junto, a corrupção não foi só do Partido dos Trabalhadores. Ele simplesmente convidou... Todos foram ao redor do pote de mel. Exatamente, ele só convidou para a festa. Inclusive convidou professores da corrupção. Então, se isso aconteceu no Brasil, hoje não nos serve mais. Nós temos que aproveitar esta oportunidade agora, cobrar do nosso presidente a continuidade. E o que é melhor, como o Gilmar Mendes vai embora do país,
que ele disse que se o Bolsonaro ganhasse ele ia embora, eu vou fazer uma vaquinha, vou mandar o dinheiro da passagem, de ida, para ele ir embora. Eu te ajudo também. Aí esse pessoal que ele solta e solta e solta, não, eu até acho que ele deve soltar. Quem merece ser solto. Agora, não é o meu compadre barata do Rio de Janeiro, tem que ser solto 3, 4 vezes. Aí não dá. Então, assim, agora a justiça brasileira terá que sentar e fazer uma autoanálise. O que nós fizemos até agora? A cúpula da justiça brasileira tem que ser colocada no divórcio. E olha que o judiciário brasileiro desfrutava de um privilégio muito grande há alguns anos. Hoje essa taxa de reconhecimento caiu muito. Mas eu só queria citar, Sinair, também, e nós acabamos não nos prendendo, eu digo nós, cidadãos brasileiros, na exposição que o senador eleito do Rio Grande do Sul fez, atual deputado federal, o Luiz Carlos Reis, na SIC Caxias do Sul, na segunda-feira, ele falava sobre as perspectivas do Brasil para o Brasil depois das eleições, e ele trouxe um número muito expressivo. Eu não me recordo aqui todos os ministérios, mas são 8 ou 10 ministérios que atuam na área do desenvolvimento. Aí tem indústria e comércio, ciência e tecnologia, não sei o que, são vários ministérios. Estes ministérios têm no orçamento, devem ser 34 bilhões de reais no ano. Ou milhões, não, deve ser bilhões. Só o Bolsa Família no ano tem 29 bilhões. Então veja o que é essa questão do assistencialismo. O cidadão ganha, eu não sou contra dar o Bolsa Família, mas o Bolsa Família não pode eternizar com o cidadão. Ganha 100, 100 e poucos reais, o cidadão entra numa zona de conforto. Para que eu vou trabalhar? Eu vou viver a minha vida simples, assim, assado. Então o Bolsa Família tem que instigar e depois deu. Isso é populismo, é política de assistencialismo. E por que faziam isso? Para garantir o próprio voto. No segundo bloco, já que está no final, eu quero te falar sobre o futuro do funcionário das empresas, o futuro dos funcionários das empresas, e o que o Reis também falou sobre os 20% que o Haddad prometeu e o gás a R$ 49 para ganhar a eleição, mas dessa vez o pessoal não embarcou, e o porquê que o Norte também foi muito junto ao Haddad, porque na vez passada a eleição recebeu uma promessa e agora recebeu mais uma. Com certeza. Bom, para finalizarmos o bloco, eu sei que você tem abraços para distribuir na noite de hoje. Tu tens as anotações aí, né, Sinair? Mas eu lembro de cabeça, nos encontramos ontem à noite, o professor Miguel de Souza, né? Miguel Ângelo de Souza. Encontramos o Dr. Vitor, que eu falei, dei um abraço para ele na outra semana. Vitor Francischini. O Luiz Mário, da Vinícola Perini. E o primo Marmentini. O Bigodão. O Bigodão. Imagina nós 4 dentro de uma fruteira falando de política. 5, na verdade, com você, né? 5, comigo 5. Foi muito divertido. Eu quero dar um abraço a todos eles e dizer que eles vão fazer parte dessa nossa lista de vereadores sem salário. Nós vamos fazer uma lista de 30 para escolher 10. Os 30 vão votar para escolher 10 e aí nós vamos mostrar a cara. Ele disse assim, mas qual é o partido que aceita os nossos 10? Se não aceitar 10, a gente monta um partido, é tão fácil. Tá fácil, né? Então, eu acho que algum partido vai aceitar nós. Com certeza. Um abraço a todos e uma forma muito especial também para o primo Marmentini, o melhor café da cidade. O primo é muito gozador com qualquer coisa. Viu, primo? Não foi como naquela vez que você concorreu a vereadora. Agora seria diferente. Abre o olho. Nós ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. A gente volta a falar sobre eleições e perspectivas na segunda edição. Até lá e um forte abraço.